Olá pessoal, está no ar mais um episódio da Rádio IF, a sua comunicação científica e esportiva direto da Universidade Federal de Alagoas. Aqui, o esporte e o conhecimento se encontram para promover cidadania, inclusão e, claro, muita informação com aquele jeitinho que só o IF tem. Este programa é uma produção do grupo de pesquisa Remix, Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais, do nosso amado Instituto de Educação Física e Esporte. Com o apoio do programa Esporte na UFAL, na concessão de 2 bolsas institucionais por meio do edital 06/2025, na atividade Práticas Corporais com Informação. Fazemos esse podcast acontecer. O episódio de hoje nasce de um momento muito importante que aconteceu no Instituto durante o mês de março de 2026, com um conjunto de atividades formativas voltadas para o mês das mulheres. Durante a programação, foram exibidos no Cine Remix os 2 primeiros episódios do documentário O Caso Robinho, como forma de promover reflexão e debates sobre as formas de violência contra a mulher na sociedade, no esporte e no futebol. A pergunta que fica é: o que esse documentário tem a ver com a educação física? E mais do que isso, qual é o papel do esporte quando falamos de violência contra a mulher? O documentário O Caso Robinho não fala apenas sobre um jogador de futebol. Ele mostra algo muito maior, como a sociedade reage quando um atleta famoso é acusado de um crime tão grave. E isso chama atenção porque o esporte muitas vezes é visto como algo positivo, educativo, algo que forma caráter. Só que o documentário mostra que o esporte também faz parte da sociedade e os problemas sociais aparecem dentro dele. Exatamente. Por isso, esse episódio faz muito sentido como um marco de encerramento dos mês das mulheres aqui no IF, porque o mês da mulher não é apenas um momento de homenagem, ele também precisa ser um momento de reflexão. Tema 1. Violência contra a mulher e o esporte. Uma coisa que chamou muita atenção no documentário foi a forma como a vítima foi tratada. Em muitos momentos parecia que a preocupação não era com o que aconteceu, mas sim com a imagem do jogador. E é aí que entra a educação física, porque quem trabalha com esporte não trabalha só com exercício físico, trabalha com formação humana também. E se o esporte é realmente educativo, ele precisa ensinar alguns valores da sociedade, ensinar o respeito, ensinar a igualdade, precisa ensinar a responsabilidade. E isso começa na escola, começa nas aulas de educação física, porque é ali que muitos jovens têm o primeiro contato com o esporte. Isso. Então, quando a gente discute um documentário como esse dentro do IF, não é apenas falar sobre um caso específico, um caso isolado. É para refletir sobre os tipos de profissionais que nós queremos ser no futuro. Profissionais que moldam, que ajudam a construir a sociedade do futuro. Tema 3. Por que discutir isso no mês das mulheres? O mês das mulheres não pode ser só sobre frases bonitas e homenagens. Ele também precisa ser sobre consciência. Porque a violência contra a mulher ainda é uma realidade, né? Infelizmente ainda é uma realidade. E quando isso acontece dentro do esporte, o impacto ainda é maior, porque o esporte ele vai influenciar milhões de pessoas. Então, discutir isso dentro da universidade é fundamental, porque a universidade não é só um lugar de estudar conteúdo, é também um espaço de formação social. E hoje,
convidamos a estudante de Educação Física no bacharelado, Lohane Silva, para nos apresentar algumas análises que ela está desenvolvendo sobre o caso Robinho. Ela é bolsista do PIBIC UFAL e está realizando um estudo de análise crítica da série O Caso Robinho, disponível no Globoplay. Lohane, até agora, quais são os principais resultados da sua pesquisa? O documentário nos permite observar a naturalização em casos de abuso sexual cometidos por esportistas de elite, especialmente através da desresponsabilização do agressor em detrimento da integridade da vítima, aspectos esses intrínsecos à cultura do estupro presente no futebol. Ainda, as escutas telefônicas de Robinho e seus amigos revelam uma rede informal de proteção ao jogador mantida por laços de poder, sendo perceptível diversas falas imbuídas de valores misóginos do meio boleiro. Outra particularidade está no fenômeno midiático esportivo, desempenhando a desmistificação do menino da vila e do rei das pedaladas ao condenado por estupro coletivo em todas as instâncias da justiça italiana. Lohane, o que podemos considerar como as principais lições do caso Robinho para o enfrentamento da cultura do estupro tão presente no futebol de homens? Os modos de se estar numa sociedade patriarcal possuem relação intrínseca com a cultura boleira, reproduzindo a objetificação da mulher, naturalizando o comportamento violento dos atletas por intermédio da infantilização e desresponsabilização de seus atos. Os meios comunicativos e os profissionais de educação física desempenham função crucial na formação dos indivíduos e no fomento de espaços de debate e reflexão acerca da violência contra a mulher no esporte, com o fim último de uma verdadeira mudança social que promova a proteção de vítimas de abuso sexual, punição dos agressores e rompimento de crenças machistas circundantes. O documentário O Caso Robinho não é apenas sobre futebol. Ele é sobre justiça, responsabilidade e respeito. E para nós, estudantes de educação física, ele deixa uma pergunta muito importante. Que tipo de profissionais nós queremos ser? Que apenas ensinam esporte? Ou profissionais que também ensinam valores? Discutir esse tema dentro do mês das mulheres não é apenas importante, é necessário, porque o esporte precisa ser um espaço de respeito e não de violência. Esse foi mais um episódio da Rádio IEF. Obrigada a todos que acompanharam até aqui. E claro, se você quiser sugerir temas, fazer perguntas ou simplesmente continuar esse bate-papo, fique à vontade para nos contatar. Queremos que esse espaço seja cada vez mais construído com vocês, ouvintes. Este episódio foi produzido pelos monitores Rose Tavares, Luiz Guilherme do programa Esporte na UFAL, na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta, enviar no e-mail radioiefufal@gmail.com. Convido você a seguir o nosso Insta, que é o @remix_ufal, e compartilhar esse episódio. Ficamos por aqui e até uma próxima.